Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Vou precisar falar para muita gente. E agora? Medo, ansiedade, insegurança, tudo isso pode gerar o famoso branco, que é esquecer o que está pensando na hora de enfrentar aquela situação que para muitos não é nada cômoda. Um professor de oratória, que é a arte de falar em público, vai dar dicas para que a sua apresentação seja um sucesso. Defender uma ideia, apresentar um projeto, vender seu produto. Quem está inserido no ambiente profissional, em algum momento da vida vai ter que passar por isso, não é mesmo? Mas e aí? O que deve ser feito na hora de uma apresentação em público? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é gravar a sua própria voz. Grava no celular, começa, depois ouve de novo o que ela está dizendo. Se ela achar que foi muito rápido, ela tem que começar a ler. Aí o processo é de leitura mesmo. O processo de leitura, ler mais cadenciado para aquelas que falam muito rápido, ou forçar um pouco mais a leitura, uma velocidade maior, com mais fluidez, para aquelas que têm uma voz muito lenta. Então a ideia é que você consiga perceber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E aí a gente começa a visualizar uma solução para isso. E as técnicas principalmente vêm da leitura, vêm da expressão. Nenhuma leitura, nenhum tipo de comunicação, ela pode ser única. Existem formas que eu devo dar um clímax maior para as expressões, quando essas expressões são palavras de valor. Existem momentos que eu começo a deixar as palavras, até inconscientemente, elas serem percebidas de uma forma mais normal, porque aí quando eu boto essas palavras de valor, eu tenho uma maior concentração e maior motivação daquele receptor. Concatenar ideias, ser direto, claro e objetivo. Para muitos, esse ainda é um grande desafio. Sem contar a timidez, outro fator que influencia bastante na hora de uma apresentação. O advogado Evandro sabe bem o que é conviver com boa parte desses elementos que são bem nocivos na hora de uma exposição. No curso a gente recebe várias instruções do Romenick de como você deve organizar seus pensamentos, de como você deve expor ele. E para você falar de uma forma um pouco mais pausada, ter um pouco mais de confiança nas suas próprias palavras. Porque além da questão da fala, como o seu corpo se comporta, como você está falando, também é muito importante. Isso também é muito impactante na relação das pessoas. Se você não tem confiança no que você está falando, se você tem uma voz extrema, alguma coisa do tipo, isso acaba influenciando de forma negativa na forma que a pessoa vai compreender aquilo. Por mais que você possa estar falando uma coisa que seja correta, se você tem medo de estar falando aquilo ali, se você está inseguro, você acaba tendo uma diminuição na credibilidade do seu discurso. O nervosismo, a falta de objetividade. Tudo isso pode levar aquele projeto em que você acreditava tanto por água abaixo. E o primeiro passo é reconhecer o despreparo. Até porque falar em público é algo que pode ser conquistado. Basta um pouco de esforço. Eu acredito que o curso de oratória do Romenick dá uma orientação junto com o livro, junto com a gente buscando filmes, outros livros que falem também da oratória. Eu acho que buscar entender daquilo que a gente tem medo, daquilo que a gente não sabe direito, que no meu caso é falar em público, né? Então, acho que é isso. Por ser jovem, começar nesse curso de oratória, começar observando as pessoas que chegam com suas experiências particulares e de distintas localizações, as pessoas nunca se cruzaram, mas apresentam os mesmos sintomas. Esses sintomas só se resumem numa coisa: a falta de experiência naquilo que está sendo feito. Nenhum jogador de futebol faz um gol de bicicleta no primeiro treino. Então ele faz um gol numa final, mas depois de ter jogado vários treinos, depois de ter jogado várias outras partidas. Essa é a lógica, por mais que exista uma exceção, mas a lógica é essa. Então, nós temos mais medo de falar em público, do que o medo de ter alguma doença no futuro, ou mesmo o medo da morte, para você perceber a importância da fala em público. Mas afinal, quais são os 7 pecados capitais na hora de defender aquela ideia ou até mesmo vender aquele produto? Primeiramente, uma postura que você não passa naturalidade, essa deve ser abonada. Depois a gente tem aquela que passa, uma postura que não passa, na verdade, uma autoridade, um domínio de conteúdo, deve ser evitado. Uma postura fechada também, você está falando, outra faz isso, é uma autodefesa. A gente sabe que na comunicação o corpo fala, e Maffezoli, um pensador da comunicação, vai dizer que a comunicação é o cimento social, é aquilo que une. Quando a gente começa a perceber a importância da comunicação, e a comunicação como
uma oportunidade de unir sentimentos, de unir soluções, de buscar oportunidades, a gente começa a visualizar essa potencialidade e aí você começa a perceber de uma forma bem direta como a comunicação pode resolver problemas individuais, problemas coletivos e por aí vai. Então, a base hoje do mundo deve ser a comunicação. Viu aí, né? Então, para nunca mais você fazer feio em uma apresentação, pegue papel e caneta e anote essas dicas. Eu acredito que, primeiramente, é você se preparar. Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado, tem que ter uma leitura boa, tem que ter uma mente afiada, tem que fazer analogias que realmente se encaixem com aquilo que você tem um desejo, para que não fique nada solto. Tá? Como dizia João naquele momento que amava Maria, e aquilo não tem nenhuma sintonia com o foco que você vinha tratando anteriormente. E aí você começa a partir por uma linguagem, entendendo hoje a importância da gesticulação, a importância semântica das palavras. Claro que a linguagem não verbal é muito mais importante, os gestos são muito mais importantes do que as próprias palavras. Isso pouca gente sabe. E pouca gente sabe gesticular. Às vezes dizem, eu lembro quando eu era pequeno, e aumenta. Isso aqui traz o que? Um paradoxo comunicacional. É uma contradição comunicacional, quando eu aumento e digo quando eu era pequeno. Isso inconscientemente me traz cria ou reforça a resistência do receptor. Então, quando eu era pequeno, e aí eu tenho maneiras de encaixar esse gesto com a semântica ou com as próprias palavras. Então, é o princípio da comunicação, é você saber se utilizar, encaixar a linguagem verbal, a linguagem não verbal e o seu pensamento para atingir metas e objetivos sociais. Seja nas organizações empresariais, seja numa escola, seja dentro de uma igreja. Acredito que a comunicação, ou mesmo, como a gente sabe, na vida pública, para quem trabalha com o público de forma na esfera política. Você tem que saber também falar bem em público, a gente vem fazendo esse trabalho, vem dialogando com as pessoas, vem capacitando. Alunos universitários, alunos de escola normal, líderes religiosos e executivos. Isso significa comunicação integrada. Independentemente da esfera e da área que você está atuando, é importante você falar bem em público e se capacitar para isso. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, você já sabe. E no mesmo horário, às 7 da noite, participe do nosso programa. Envie uma sugestão, crítica ou elogio. O nosso e-mail é nossaterra.gmail.com ou, se preferir, ligue 3044 6094. Obrigado pela audiência e até amanhã.